Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, por favor. Abra sua Bíblia, porque nós estaremos meditando em alguns versículos da Carta aos Hebreus. Capítulo 5, por favor, localize aí sua Bíblia. Hebreus, capítulo de número 5. Vamos estar meditando em alguns versículos apenas, até porque a carta aos Hebreus é uma carta difícil. Então eu vou aos pouquinhos com vocês. Não que eu esteja subestimando a capacidade de vocês, de maneira nenhuma. Mas é para que a gente não venha atropelar as coisas, a gente vai devagarinho, para entender bem o que Deus deseja falar conosco aqui nesta noite. Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5. Gabriela, você vai me ajudar, porque eu vou usar alguns outros textos da Bíblia para corroborar aqui, para que a gente possa entender o que Deus deseja falar. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6 apenas os 6 primeiros versículos de Hebreus, capítulo 5. Os irmãos localizaram o texto, pode dizer amém? Diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar, ou seja, em outro texto, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler todos juntos o versículo 6 numa só voz. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, em nome de Jesus, Deus, Espírito Santo, tu estás aqui, Senhor, neste lugar. Tu estás sobre nós, e nós precisamos da tua ajuda, Senhor, da iluminação que vem do céu, que vem do alto, que vem da eternidade. Abre nosso entendimento, Senhor, para a gente absorver, compreender essas pérolas tão preciosas da tua palavra, Senhor. Nos ensina ela, não deixa que nada venha interromper o nosso aprendizado aqui neste lugar, Senhor. E que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra nesta noite. Repreende todo mal, tudo aquilo que vem para tentar nos impedir de receber o que o Senhor deseja derramar sobre nós. Que o Senhor vai repreendendo todo mal e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Hoje é noite de estudo da palavra, então tenham paciência comigo, porque é noite de estudo, então vamos estudar a Bíblia Sagrada. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, eu quero fazer uma introdução para que aqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, e você que aqui está, possa entender bem o capítulo 5 da carta aos Hebreus. Eu não sei se vocês se lembram, eu já tenho falado isso constantemente, a carta aos Hebreus, ela é uma carta diferenciada porque ela foi escrita, destinada exatamente para um povo judeu, o povo judeu. Então o autor aos Hebreus, ele vai fazer uso constante de elementos do judaísmo,
porque ele está falando para um grupo de pessoas que conhece bem esses elementos do judaísmo, e ele quer mostrar através desses elementos do judaísmo quem é Jesus. Por isso que para nós se torna um pouco mais difícil a carta aos Hebreus, por causa que nós precisamos entender um pouquinho, pelo menos um pouquinho, da cultura judaica, para que possamos absorver as informações da carta aos Hebreus. Por isso você vai perceber que ele vai falar sobre a arca do concerto, a arca da aliança, dos sumos sacerdotes, dos sacrifícios levíticos. Ele vai sempre citar elementos do judaísmo. Por quê? Porque ele está conversando, falando com um povo que veio do judaísmo e que se converteu a Jesus e rompeu com o judaísmo, ou deveria romper com o judaísmo. E alguns, debaixo da pressão daquele momento, da perseguição, estavam retrocedendo, voltando atrás, desanimando, se abatendo. E aí Deus vai usar alguém, nós não sabemos quem, que escreveu a carta, mas vai usar na autoridade, vai usar na unção do Espírito, vai usar na revelação, porque isto é revelação, na revelação de Deus, para exortar o seu povo e trazer seu povo para perto de Deus. Então a carta aos Hebreus, ela é exatamente isso. E no capítulo de número 5 você vai perceber que ele vem falando, vocês viram os estudos anteriores, ele disse, a carta aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que tudo e do que todos, porque na verdade o grande aqui é ele, não é verdade, irmão? Quem entende isso, diga glória a Deus. Não tem nada e ninguém maior do que Jesus. Aqueles que se consideraram grandes nesta terra já sucumbiram, morreram, e os restos mortais, pastor, está em algum lugar sepultado. Mas este que é verdadeiramente grande, não tem nenhum resto mortal dele nesta terra, porque o terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Esse sim pode se considerar grande, porque até a morte, Ezequiel, ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a perseguição, ele venceu a decepção, ele venceu a traição, ele venceu os sofrimentos, ele venceu a dor, ele venceu os machucados, as feridas, ele venceu, e se não bastasse tudo isso, ele venceu o diabo, os demônios, as potestades, venceu as enfermidades, venceu a paralisia, a cegueira, a surdez, tudo que vinha na direção dele, ele vencia, e por fim ele venceu a morte, e está sentado no trono de glória. Quem pode dar um glória para ele aqui, dizer glória seja dada àquele que é grande? Na igreja não tem ninguém grande, grande é o Senhor. Tem até um hino muito bonito, grande, né? É o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande, Ele que é digno de ser adorado aqui nesta noite. Mas voltemos ao texto, capítulo 5 de Hebreus. Ele vai então mostrar aqui que Jesus é maior do que qualquer sumo sacerdote. Primeiro nós precisamos entender juntos aqui quem era o sumo sacerdote. Quem era e qual a função deste chamado sumo sacerdote. Por isso nós precisamos entender a cultura judaica, Fernanda. Porque na cultura judaica, desde que Deus estabeleceu o sumo sacerdócio, ou o sumo sacerdócio, lá quando Deus tirou o povo do Egito, havia um sistema de religiosidade entre o povo de Deus. E Deus escolheu dentre o povo uma pessoa que ele vai chamar de sumo sacerdote. E esta pessoa tinha a função de quê, pastor? De mediar entre o homem e Deus. Espera aí que você vai entender onde eu quero chegar. Na antiga aliança, no judaísmo, havia o sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia? Ele fazia mediação. Ninguém poderia chegar a Deus senão o sumo sacerdote. Então, se eu quero adorar a Deus com uma oferta, eu vou até o sumo sacerdote. Ele é a ponte.
Acho que alguém já está começando a entender onde eu quero chegar aqui, né? E aonde o autor aos Hebreus quer chegar. O sumo sacerdote é a ponte, é o mediador, é por meio do sumo sacerdote que se achegavam-se a Deus. Então é como se dissesse assim, eu quero oferecer algo para Deus, uma oferta. Então eu ia ao sumo sacerdote, entregava esta oferta ao sumo sacerdote, e ele fazia esta oferenda por mim. Então eu não tinha acesso a Deus, eu tinha acesso ao sumo sacerdote, e este sumo sacerdote era a ponte de acesso que me ligava a Deus. E Deus vai então escolher o primeiro sumo sacerdote. Quem era, pastor? Arão. Vamos para a Bíblia, vamos começar nosso estudo? Abra a tua Bíblia, Êxodo, deixa eu achar aqui no texto. Abra a tua Bíblia, Êxodo capítulo de número 28, Gabriela nos ajude na tela, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre o sumo sacerdote, porque se nós não entendermos isso, não entenderemos o que Deus deseja falar. Êxodo capítulo de número 28, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz o texto em Êxodo 28. Depois tu, Deus está falando com quem, pastor? Com Moisés. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus chama Moisés, irmã Simone, Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero estabelecer o sumo sacerdote e os sacerdotes, e eu já escolhi quem? Segundo a tradição judaica, segundo Flávio Joséfo, se tinha uma coisa que Moisés guardava de tristeza no coração, é de Moisés não ter sido escolhido como sumo sacerdote, porque Deus escolhe quem Ele quer. Aponte a mão para alguém, diga: Deus escolhe quem Ele quer. Não é quem você quer, não é como você quer, é como Deus quer. Deus chama Moisés e já escolheu o sumo sacerdote. Eu acho que Moisés encheu o peito de alegria, falou: já sei quem ele escolheu. Quem ele escolheu? Arão. Chama teu irmão, os filhos do teu irmão, são 4 homens, que eu escolhi esta família para ser a família sacerdotal, que vai estar à disposição para administrar o serviço religioso em favor do povo. São eles que vão mediar pelo povo. Olha que coisa linda. No versículo 2 de Êxodo 28, acompanhe comigo o versículo 2, diz assim: e farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Eles vão se vestir diferente, eles vão ter uma roupa diferente, uma cobertura diferente. Oh, aleluia. Versículo 3: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Deus está dizendo: Moisés, eu escolhi o sumo sacerdote. Quem, Senhor? Arão, teu irmão. E quem vai ser os sacerdotes? Os filhos dele. Então essa honra vai ser dada à família de Arão. Somente a descendência de Arão, que vinha da tribo de Levi, poderia exercer o sumo sacerdócio. E quem determinou isto, pastor? Deus. É Deus que escolhe quem Ele quer para servir na sua casa. É Deus que escolhe quem Ele quer para trabalhar na sua casa. É Ele que escolhe quem Ele quer para servir a Ele. Se você é um que foi escolhido, joga a mão para o céu e diga: glória a Deus. Foi Deus que escolheu. Arão mesmo imperfeito. Lembra que a gente, Arão participou da confecção do bezerro. Assim que o povo saiu do Egito, ele estava ali junto. Ele poderia ter tentado impedi-los de construir o bezerro. Arão falhou na liderança, mas Deus é um Deus que dá uma nova chance.
Não, peraí, vale a pena dar um glória a Deus. Aponte a mão para alguém, diga: mesmo com as tuas imperfeições, com as tuas limitações, quantas vezes tu errou, e Deus ainda tem coragem de te escolher de novo. Oh, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. A gente não entende as escolhas de Deus. Deus não deveria escolher Arão. Arão errou, Arão participou do bezerro de ouro. Deus não leva em conta. Certamente Arão se quebrantou, se humilhou, se arrependeu. E Deus falou: eu te dou uma nova chance. Tu ainda me serve. Oh, aleluia. Escolhe Arão. Talvez o povo, e certamente eu vou mostrar para vocês, se der tempo, que certamente essa escolha foi muito contestada por alguns de Israel, que queriam ser escolhidos, mas Deus escolhe quem Ele quer. Quem Ele quer. Alguém precisa ouvir isto aqui. Não tinha que ser eu, não tinha que ser você. É quem Deus quer, é quem Deus deseja usar. E não se intrometa nas escolhas de Deus, porque é perigoso. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste estudo da palavra nessa noite. Então não se intrometa, se é Deus que está. Mas por que só fulano? Por que só fulano? Porque foi Deus que escolheu. E se foi Deus que escolheu, não se intrometa. Não bota teu bedelho aí, teu nariz aí, porque pode se machucar. Deixa Deus com as escolhas dele. Se é, a casa é dele, a obra é dele, o trabalho é dele. Quem manda é ele, quem faz é ele, quem escolhe é ele, quem coloca aqui é ele, quem tira é ele. Aleluia, tem alguém recebendo a palavra de Deus? Diga glória a Deus aí. Então Deus escolheu Arão, mesmo imperfeito como era Arão, Deus escolheu Arão. E os filhos de Arão também não eram boa coisa. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus exige dessa pessoa santidade, responsabilidade e compromisso. Vou repetir aqui: quando Deus coloca alguém, escolhe alguém, Deus exige dessa pessoa santidade, responsabilidade e compromisso. Deus não leva em conta as nossas imperfeições, mas Deus espera de nós que estejamos compromissados com a santidade, com a responsabilidade, porque eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Vou repetir: eu não posso, se eu for chamado por Deus para servi-lo, eu tenho que servi-lo com excelência, porque para Ele tem que ser o melhor. E eu não posso trabalhar na sua obra de maneira leviana, de qualquer maneira. É para Deus. Não, para Deus é melhor. Para Deus não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Para Deus tem que ser o melhor. Eu não posso trabalhar na obra de Deus de maneira irresponsável, leviana, descompromissado. Não. Nas coisas de Deus eu tenho que ser mais sério do que nas coisas seculares. Se nas coisas seculares eu sou compromissado, mais ainda eu devo ser compromissado na obra do reino, daquele que se deu por mim, salvou-me do pecado, me resgatou do lamaçal, colocou os meus pés na rocha e colocou um novo cântico na minha. Esse merece o melhor de mim e de você. Meu Deus, tem alguém recebendo esta palavra? Deus espera a responsabilidade dos seus. Então Deus escolhe uma família sacerdotal, Deus escolhe eles, mas eu vou mostrar para vocês que o fato de ser escolhido por Deus exige de nós responsabilidade. Olha o que aconteceu com os filhos de Arão em Levítico de número 10. Levítico 10. Abre a sua Bíblia aí, por favor. Levítico 10, coloca na tela aí, por favor, Gabriela. Levítico capítulo de número 10. Por isso que eu falo, cuidado. Eu quero tanto fazer a obra de Deus. Ai, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero trabalhar para o Senhor. Aí a gente vai e pede a Deus: Senhor, me usa, eu quero ser um instrumento. Mas saiba de uma coisa: Deus vai exigir responsabilidade. Deus vai exigir santidade. Deus vai exigir compromisso. Deus vai exigir integridade. Oh, aleluia. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira, não sirva a Deus de qualquer jeito. Levítico capítulo de número 10. Olha o que aconteceu com os sacerdotes que foram escolhidos por Deus. E os filhos de Arão. Os filhos de quem? Arão, sumo sacerdote. Nadab e Abiú, que eram o quê? Sacerdotes. Só havia um sumo sacerdote, os outros eram sacerdotes. Arão é o sumo sacerdote, é o sumo. E os outros são os filhos dele, são os sacerdotes.
Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, que era uma prática comum da liturgia judaica, puseram incenso sobre ele. A gente sabe que no Antigo Testamento era muito comum oferecer incenso a Deus, e a gente descobriu no Novo Testamento que o incenso simboliza a oração dos crentes. Por que eles enchiam a casa de Deus de incenso? Porque isso representava que Deus quer que a sua casa seja cheia de oração. Eu não entendia, pastor, por que se queimava incenso no Antigo Testamento? Enchia o templo de incenso, saiu aqueles sacerdotes com os incensários, jogando aquela fumaça dentro do templo. E aí no Novo Testamento nós vamos descobrir que aquela fumaça representa a oração dos crentes. Era Deus dizendo: eu quero que o meu povo encha a minha casa de oração. É por isso que quando Jesus vai lá no templo e derruba a mesa dos cambiadores, ele diz assim: não façais da casa de meu pai um covil de salteadores, porque esta casa será chamada casa de oração. Eu já estou sentindo a graça de Deus aqui. Ainda tem crente que tem coragem de vir para cá de Deus sem oração, com incensário vazio. Pergunte a alguém que está dizendo: como é que está teu incensário? Está só na latinha ou está fluindo fumaça? Pastor, meu incensário está fluindo fumaça. É assim que Deus quer você na casa dele, com incensário fluindo fumaça. Não vem com incensário vazio não, que é perigoso. Estão rindo, né? Ó, versículo 10. Puseram neles fogo e puseram incenso sobre eles, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram ali naquele lugar sagrado. Deus matou dentro do templo. Dá uma mensagem, irmão Osail: morte no culto. Domingo eu vou preparar um negócio desse para a igreja. Eles estão lá no culto e tem fogo, mas aquele fogo não é de Deus, mas tem fogo. E Deus só está olhando: que fogo é esse aí? Esse fogo não é meu. Esse fogo não é meu. Esse fogo que está brilhando dentro dessa casa não é meu. Aí Deus vai e manda o fogo dele. Vocês querem fogo? Então eu vou mandar meu fogo. Quando mandou o fogo, matou eles. O queimado virou dois torresminhos dentro da casa. Pum. Porque com Deus não se brinca de ser crente, não se brinca de sacerdote. E para entrar na casa de Deus, tem que guarda o teu pé. Quando entrares na casa do Senhor, oh aleluia, alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Aqui pode sair gente viva e pode sair gente morta. Neste lugar pode ter vida e pode ter morte, pode ter bênção e pode ter maldição. Vai depender de como você entrou e como você vai sair. Eles entraram todos alegres, com incensário na mão, tinha fogo, mas o fogo era de fonte estranha. Eles não pegaram aquele fogo no altar. Aonde tinha que pegar o fogo, pastor? Tinha que pegar o fogo no altar. Somente poderia entrar no templo com fogo retirado do altar. Vinha com incensário, com as plantas aromáticas dentro do incensário, passava no altar onde o fogo estava queimando o holocausto, pegava uma brasa daquele altar, colocava dentro do incensário, aí podia entrar no santuário, com fogo retirado do altar. Mas eles não tiraram fogo do altar, pegaram fogo de outro lugar, que não veio do altar de Deus. E ao entrar no templo sem o fogo de Deus, mas com fogo estranho, Deus matou. Diga para alguém, tá, não entre com fogo estranho. Não entre com fogo estranho. Eles morreram. Então você vê que Deus... Vamos voltar em Hebreus? Olha a volta que eu tive que dar para mostrar para vocês que os sumos sacerdotes e os sacerdotes eram pessoas falhas, imperfeitas. Mas mesmo com as suas falhas e imperfeições, Deus os escolheu. Voltemos lá em Hebreus. Os irmãos estão entendendo? Digam glória a Deus. Está dando para entender bem o estudo da palavra? Então vamos em Hebreus, capítulo de número 5. Bota na tela aí para a gente, Gabi.
Porque todo sumo sacerdote, sem exceção, todo sumo sacerdote, ou seja, todo aquele que foi um dia sumo sacerdote, tomado dentre os homens, ou seja, constituído do meio dos homens, onde Deus escolhia no meio dos homens, é constituído a favor dos homens, ou seja, ele está querendo explicar a função dos sumos sacerdotes. Eles eram constituídos, irmã Elisângela, para que, a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então os sumos sacerdotes eram homens imperfeitos, mas que Deus escolheu para exercer esse ofício de intercessão, de mediar entre Deus e o homem, entre o homem, era ponte. Eram homens imperfeitos, mas Deus, tanto eram imperfeitos, que quando eles iam oferecer sacrifícios em favor de alguém que pecou, antes de oferecer pelo outro, ele tinha que oferecer por quem? Por ele mesmo. Senhor, antes de pedir perdão para o irmão Osail, eu quero pedir perdão por mim, Senhor, que eu também sou imperfeito, que eu também sou falho. Eu estou usando Israel, mas ele não pecou não, tá? Eu estou usando Israel como exemplo. Senhor, antes de interceder pela irmã Rosimar, por essa situação, talvez, eu quero interceder por mim, te pedir perdão, Senhor, porque assim como eles são imperfeitos, eu também sou imperfeito. Tem uns crentes que não, tem uns crentes que acham que ele é o dono da perfeição, e ele gosta de apontar o dedo para um, apontar o dedo para outro. Nunca aponta o dedo para si, mas para os outros ele está sempre apto a apontar o dedo. O sumo sacerdote, ele não podia ser assim. Ele tinha que ser alguém sensível ao seu pecado, sensível ao seu erro, reconhecer que os outros erraram, mas ele também está numa condição de erro. Ele também precisa do perdão, da misericórdia. Assim como alguém pecou, ele também está sujeito a pecar. É isso que Deus queria mostrar. O versículo 2 diz assim: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, daqueles que erram, pois também ele mesmo está rodeado de quê? De fraqueza. Então o sumo sacerdote, irmã Milena, tinha que ser um homem de misericórdia. Não, peraí. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Quem já entendeu já está dando glória a Deus. Então vamos lá. Ele tinha que ser um mediador, e ele que tinha que ser um homem cheio de misericórdia. Ele tinha que ter compaixão pelo outro. Quem que te lembra? Quem que te lembra? Quem que te lembra que as pessoas chegavam perto dele e diziam: fulano, tem misericórdia de mim? Aleluia, aleluia. Ao sacerdote, sempre que chegavam ao sacerdote, qual era a fala do povo ao sumo sacerdote? Tenha misericórdia de mim, intercede por mim junto a Deus, pede a Deus que me perdoe, pede a Deus que me sare, que me cure. E aí vem quem? Vem aquele que é o sumo sacerdote maior, e quando ele pisa na terra, o povo já o reconhece e diz: tem misericórdia de mim. Só que ele é diferente. Enquanto os sumos sacerdotes da terra apenas ouviam o clamor do povo e levavam o povo a Deus, o cego voltava cego, o surdo voltava surdo, o paralítico voltava paralítico. Mas este sumo sacerdote que eu vou apresentar a vocês, quando alguém se aproximava dele pedindo misericórdia, o cego voltava enxergando, o surdo voltava ouvindo, o paralítico voltava caminhando, até o morto voltava andando. Quem pode dar glória a Deus aqui nesta noite? Aleluia. Mas eu não vou atropelar, vamos continuar. E por esta causa, versículo 3, falando ainda do sumo sacerdote, deve ele, o sumo sacerdote, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer o quê? Ofertas pelos pecados. Ele é imperfeito. Então todo sumo sacerdote humano, ele tinha que oferecer, diácono Eliseu, oferta pelo pecado do povo, mas também oferta pelo seu pecado. Aí vem o grande sumo sacerdote, Mantelma. E qual era a oferta pelo pecado do povo? Sangue. Quando alguém pecava na antiga aliança, chegava para o sumo sacerdote e dizia: pequei. Se não fosse um pecado deliberado, proporcional, que levasse à morte, o sumo sacerdote intercederia. E como é que era a intercessão? Você vai trazer um animal.
um animal inocente, e traga para mim este animal. Esse animal tem que ser perfeito, ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula, tem que ser macho, os olhos perfeitos, os lábios perfeitos, não pode ter defeito nenhum. Traz para mim um animal. Quando o pecador levava o animal ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote levava o animal no altar, e no altar ele degolava o animal, matava e dizia: Senhor, este homem que trouxe esse animal merecia a morte, mas eu estou oferecendo no lugar dele este animal inocente, e com o sangue derramado deste animal inocente, tu preserva a vida deste homem, Senhor. Ah, meu Deus do céu, diga glória a Deus. Aí ele pegava esse sangue do animal, tirava um pouco do sangue do animal, Kátia, ia até o altar de Deus e espargia o sangue no altar, dizendo: Senhor, está aqui o sangue do animal inocente. Então o sacerdote humano, ele entrava dentro do santuário com o sangue de um animal em favor dele e em favor do pecador. Mas o grande sumo sacerdote, da qual o texto vai dizer, ele entra também com sangue no santuário, mas não é com o sangue do cabrito, do bode, do carneiro, da ovelha. Não, ele entra no santuário com o seu próprio sangue. E diferente do sumo sacerdote, que tinha que oferecer o sangue pelo seu pecado e pelo pecado do povo, este grande sumo sacerdote, ele não tem pecado. Então o sangue que ele vai oferecer, que é o sangue dele, não é por ele, mas é por aqueles que precisam da salvação. Ele vai oferecer seu sangue por alguém. Meu Deus do céu, oh aleluia. Aponte a mão para alguém, me ajuda aí, Tainá, e diga assim: este sangue foi oferecido por você lá no Calvário. Meu Deus. Peraí. Obrigado, Tainá, peraí. Eu não posso atropelar. Então a gente percebe que todo sumo sacerdote era imperfeito, era falho, era humano, precisava também do perdão de Deus, imperfeito. E o versículo de número 4 vai nos dizer uma coisa muito interessante sobre o sumo sacerdote. Diz assim: e ninguém toma para si. Vamos ler todos juntos? Todos juntos? E ninguém toma para si essa honra. Qual honra, pastor? De ser sumo sacerdote. Ninguém toma para si, ou seja, ninguém pode ser sumo sacerdote por sua própria vontade. Ninguém toma para si essa honra. Quem dá essa honra ao homem é aquele que está sentado no trono da glória. E ninguém toma para si essa honra senão aquele que é chamado por Deus, como foi quem? Arão. É aqui que eu quero me deter um pouquinho, porque desde o passado do Antigo Testamento, o sumo sacerdote ou os sacerdotes sempre eram escolhidos por Deus. Os verdadeiros, havia os falsos que eram estabelecidos por homens, mas os verdadeiros, quem escolhia era Deus. É só para você ter uma ideia, que é Deus quem escolhe. Vocês sabem que João Batista era filho de sacerdote. Quando o pai de João Batista, Zacarias, foi ao templo, o anjo disse para ele, já velhinho já ele: tu vai ter um filho, e tu vai colocar o nome deste menino, já deu até o sexo, e nome, João. Isabel, a mãe, já é uma idosa, não pode ter filho, mas o anjo desce lá e diz assim: Zacarias, Deus ouviu as tuas orações. Zacarias é sacerdote. Então quem vai nascer dessa família de sacerdote? É um sacerdote. Quem vai nascer? João Batista. Aí alguém diz: João Batista vai para o templo, pastor? Não, porque o templo estava corrompido. Quem colocava o sacerdote no templo de João Batista era Roma, não era Deus. E aí o templo que nem era mais o de Salomão, que é o templo de Herodes, estava corrompido.
Mas o verdadeiro sacerdote está no templo. E aonde está o templo de João Batista? Na beira do Jordão. Ali é o templo de João, o verdadeiro sacerdote de Deus. E quem está no templo de Herodes? Anás e Caifás, sogro e genro. Só podia ter um, mas Roma colocou 2. Nenhum dos 2 foi escolhido por Deus. Tanto é que quando Jesus vem e precisa ser batizado, ele tinha que fazer essa cerimônia no templo, que era um lugar escolhido por Deus. Mas ele foi aonde? No Jordão, porque para Deus o sumo sacerdote não era Anás e nem Caifás. O sumo sacerdote dos tempos de Jesus é João Batista, e é ele que vai batizar Jesus, porque Deus escolhe quem ele quer. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. É João Batista que é o sumo sacerdote. Tanto é que João Batista vai hesitar, Jesus vai dizer, me batiza. Não, deixa que se cumpre toda a lei, faça o que você tem que fazer. Eles eram primos. É Deus que escolhe, por isso que eu falei, ninguém toma para si essa honra. Quem escolhe quem vai ser o sumo sacerdote, quem escolhe quem vai cantar, quem escolhe quem vai pregar, quem escolhe quem vai ser pastor, quem escolhe, é o dono da igreja. É o dono da obra. Se você tiver alguma queixa a fazer, dobra teu joelho, entra no altar, entra na presença de Deus e queixe-se com Ele. Aleluia. Tem alguém me ouvindo aqui? Diga glória a Deus. Se não, recolhe a tua insignificância, a tua ignorância e deixa que Deus cuida da sua igreja, da sua obra. E se Deus está levantando outro à tua frente, dê glória a Deus. Se Deus está usando outro, dê glória a Deus. Se Deus está fazendo na vida do outro que não fez na tua, dá glória a Deus. Cuidado com a síndrome de Saul, porque Saul não foi chamado para ser sacerdote, quis dar uma de sacerdote. E você sabe a história de Saul, né? Abre a tua Bíblia. Vamos ver. Isso aqui é muito bom para nos advertir. Abre a tua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, eu vou mostrar para vocês o perigo que é quando alguém quer fazer uma coisa que Deus não o chamou para fazer. Não faça nada que Deus não te chamou para fazer. Apenas faça o que Deus te chamou para fazer. Não queira se meter em coisas que Deus não tem um chamado na tua vida. Aí eu quero. E Deus quer? O mais importante não é se eu quero. O mais importante é se Deus quer. Se Deus tem. Se Deus tem me chamado para isso. 1 Samuel capítulo 13. Quem achou, diga amém. Acharam mesmo? Eu posso ler? Diz assim. Versículo 8, coloca na tela aí para nós. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, olha o que Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Peraí. Saul tinha autoridade para fazer isso? Saul era sacerdote, mas ele se achou no direito de fazer uma coisa que Deus não o chamou para fazer. Está pensando que as coisas de Deus são de qualquer maneira, de qualquer jeito? Deixa que eu faço. Traz os animais. Eu já sei como é que é. Eu já vi lá os sacerdotes fazendo. Eu sou servo de Deus, sou crente. Está pensando que é só ele que é crente, só ele que é santo, só ele que prega, só ele que canta? Deixa que eu faço também. Cuidado, não se intrometa no que Deus não te chamou para fazer. Deus está falando com alguém que está aqui. Tem alguém ouvindo o que Deus está falando aqui? Cuidado. Isso pode ser fatal para a tua vida. Olha o que diz versículo de número 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, ele ofereceu. Deus não mandou anjo com a espada, irmã Simone, intervindo e disse: Saul, não faça essa loucura, isso não é para você, você não foi chamado para isso. Não, Deus deixou. E aí ele fez o sacrifício. Senhor, está aqui este culto ao Senhor, recebe, Senhor. Ele está fazendo o sacrifício. Deus está lá do céu com o bracinho cruzado olhando para ele. Quem que ele pensa que ele está adorando? Senhor, te louvo por este culto. Olha esse animal gordo que eu estou
te oferecendo. Deus estava dizendo: não estou recebendo nada. Estou recebendo nada. Eu não recebo nada de insubmisso. Eu não recebo nada daquele que não sabe se condicionar à liderança. Eu não recebo, não adianta. Acabando ele de oferecer o holocausto, aí chega o profeta, chega o sacerdote, Samuel. Samuel sai ao encontro para saudar, versículo de número 11. Então disse Samuel: o que fizeste? Certamente Samuel chegou, o altar estava cheio de sangue, em pedaços de animais. O que é isso? Aí Saul vem com seus argumentos. Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava, o povo estava indo embora, tu não chegava nos dias aprazados, tu se atrasou, os filisteus estão se ajuntando, a guerra está acontecendo, eu precisava fazer alguma coisa. Não te apresse. Diga para alguém que está falando: não te apresse. Espera no tempo de Deus. Na hora de Deus. Deus está falando com alguém que está aqui nesta noite. Não te apresse, não te apresse. A pressa pode te levar à precipitação. E ainda tem argumentos, né? Ainda tem os argumentos. Não, porque eu estou capacitado, eu sei fazer, e tu estava demorando, tu não vinha e tal. Aí o versículo 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste como um louco. Tu é maluco, cara. Agora eu usei um português bem, né? Tu é maluco, nécio, insensato. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Tu acha que Deus recebe culto em desobediência? Tu acha que Deus recebe oferta vivendo uma vida de qualquer jeito? Tu acha que Deus recebe culto em desobediência? Agora o Senhor teria confirmado o teu reino. Deus permitiu isso para te testar, para te provar. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Você perdeu a oportunidade de receber o que Deus iria fazer na tua vida, porque você se precipitou. Olha o versículo de número 14. Porém agora não subsistirá o teu reino acabou. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Deus já te substituiu, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus já mandou procurar um substituto para você. Deus já te tirou deste cargo, e já tem alguém, já tem até nome. Oh meu Deus do céu, quem entende o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Cuidado, cuidado. Quer ver outro texto? Abra a tua Bíblia, 2 Crônicas. Então só podia ser sacerdote quem era chamado. 2 Crônicas, bota aí no texto 26. E pastor, essa palavra hoje é muito amarga, pastor. Não, é palavra de Deus. É texto de Deus. Eu estou usando a Bíblia para você, não estou falando nada que não está na Bíblia. 2 Crônicas 26, quem achou, diga amém, versículo 16. A gente tem que ter muito cuidado, Elisângela, não é verdade? Com as coisas de Deus a gente não pode tratar de maneira leviana, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, as coisas de Deus a gente tem que ser reverente. Eu louvo a Deus por aqueles que são reverentes. No domingo a irmã Thelma subiu para cantar e disse: pastor, eu estou tremendo. Continue tremendo. Continua tremendo, minha irmã. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Continue tremendo. A minha esposa diz: eu não sei como é que eu faço para dirigir o culto. Eu tremo tanto, eu fico nervosa. Aí ela disse que no domingo falou com Andresa: e tu também fica nervosa? Andresa falou: eu fico no nervoso danado. Continue assim. Me ajuda aí. Continua assim. Continua assim. Continua, né? Não. Isso mostra dependência. Isso mostra que não é você que vai fazer. Que você não tem capacidade, que você precisa da ajuda do céu, da unção de Deus, do poder de Deus, da virtude de Deus. Então se os joelhos estão balançando, não tenha medo. Isso é um sinal positivo de dependência. Porque por causa da soberba muitos caíram, por causa da altivez muitos caíram.
Por causa de se achar que podia e não podia, caíram. Olha o que diz 2 Crônica 26:16. Mas havendo-se já fortificado. Esse texto fala de Uzias. Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgredir contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Tu é rei, tu não é sacerdote. Te coloca na tua posição. Não, eu sou rei, eu tenho até coroa. Tu é rei, Senhor, mas tu não é sacerdote. Deus não te deu esta honra. Deus te deu outra honra, esta não. Deus te deu a coroa, mas não te deu o incensário. Ó rei Uzias, não faça isso, rei Uzias. Não deixe essa altivez tomar teu coração. Eu sou rei, eu entro no templo, olha que eu faço do meu jeito. Aí o versículo 17 diz assim, 17: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, correu na frente dele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, 80 homens, querendo preservar o rei, tentando segurar o rei, tentando impedir o rei de fazer uma loucura. Ó rei Uzias, Deus não te chamou para isso, rei Uzias. E o sacerdote tentando impedir. Aí o versículo 18 diz assim: e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor seu Deus. Uzias, sai rápido. Uzias aqui, ei, não, você não pode entrar, você não é sacerdote. Uzias, você é rei, saia rápido, você está fazendo algo que Deus não se agrada. Versículo 19 diz assim: então Uzias se indignou, tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Já começou a lepra. Quando a lepra começou a brotar, os sacerdotes disseram: tira ele rápido, tira ele rápido. Olha o que diz versículo 20, diz assim, versículo 20: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferirá. Eu estou querendo mostrar para você que ser sumo sacerdote era algo que Deus escolhia. Quando alguém queria e tomava a frente, dizia: Deus punia, porque é Deus que escolhe, é Deus que coloca, é Deus. Meu Deus, enquanto você não der glórias a Deus, eu não vou parar. Eu vou mais alguns minutinhos. Hebreus capítulo 5. É por isso que eu não quero fazer nada que Deus não tenha me chamado para fazer. É por isso que eu não me coloco a fazer nada, mas também naquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero me dedicar, me lançar, buscar de Deus capacidade, unção, mas não quero fazer uma unhazinha do que Deus não me chamou para fazer. Mas naquilo que Ele me chamou para fazer, eu vou mergulhar, eu vou me preparar, eu vou me consagrar, eu vou dizer: Senhor, pode me usar, Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz: e ninguém toma para si essa honra. Leiam comigo todos juntos: e ninguém toma para si. Mas olha o versículo 5: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Isso é lindo, Andressa. Jesus nunca tomou para si essa honra. Quem deu esta honra a Ele foi o Senhor. Irmã Elisângela, Arão foi chamado por Deus por intermédio de Moisés. Deus chamou Moisés e disse: chama teu irmão, consagra ele. Com Jesus foi diferente. O próprio Deus chamou Jesus e disse: tu és. Peraí, que é muito profundo. Peraí. Antes de Jesus nascer,
1000 anos antes de Cristo, Davi, inspirado por Deus, vai dizer que Jesus, antes de ser homem, já era sumo sacerdote. Olha o que diz o Salmo 110. Abre a tua Bíblia. Salmo de número 110. Vamos ler? Pega aí, bota na tela para a gente, Gabi. Salmo 110 diz assim. Olha o que diz o texto. Disse o Senhor, o Pai, Deus Pai, ao meu Senhor, ao Filho. Davi nunca imaginou isso. Davi escreveu e nunca imaginou que era o pai falando com o filho. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo, por estrato dos teus pés. Versículo 2: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Isto diz que Deus está dizendo a Jesus: tu és meu filho e tu és rei, porque há um trono e há um cetro. Aleluia. Aleluia. É por isso que em Apocalipse ele não se apresenta como rei. Aqueles que estão em Apocalipse vai dizer assim, que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha o versículo 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Olha o versículo 4. Jurou o Senhor, Deus deu uma palavra, e não se arrependerá. Qual foi a palavra que Deus dá e não se arrepende? Ao filho: tu és um sumo sacerdote eterno. Peraí. Quando se refere a Jesus como eterno, irmã Fernanda, se refere a uma eternidade que não tem início nem fim. Ou seja, ele é sumo sacerdote desde o início, mas não tem início, até o fim, mas também não tem fim. Ele é para sempre. Enquanto os sumos sacerdotes Vinícius, eles tinham um período de vida, inclusive o sumo sacerdote se aposentava, começava com 30 anos o ofício, e com 50 ele poderia reivindicar a aposentadoria. O sumo sacerdote exercia a função de sumo sacerdote por 20 anos apenas. 20 anos, ele só poderia exercer o sumo sacerdote com 30, e com 50 ele parava, ali encerrava sua jornada de sumo sacerdote, ou seja, 20 anos de ofício. Mas este sumo sacerdote, da qual Davi está dizendo, ele é sumo sacerdote eterno, pelos séculos dos séculos, milênios de milênios. Ele é sumo. Ah, meu Deus, eu só vou parar quando você dizer glória a Deus aí. Levanta a mão para o céu e diga: tu és um sumo sacerdote eterno. Peraí. Só esse, pastor? Se fosse só isso já estava bom. Mas todo sumo sacerdote, lembra que eu falei com vocês que todo sumo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote da lei e veio da tribo de Levi. Então todo sumo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. Jesus não nasceu na tribo de Levi. Jesus nasceu da descendência de Davi e da tribo de Judá. Da tribo de Judá não poderia ter sumo sacerdote. E alguém que conhece a lei podia dizer: Jesus é um sumo sacerdote falso, porque o verdadeiro sumo sacerdote vem da tribo de Levi. Aí o autor aos Hebreus vai dizer: não. Jesus é sumo sacerdote antes de Arão ser constituído sumo sacerdote. Por isso ele não vem da tribo de Levi, porque a tribo de Levi nem existia. Ele é sumo sacerdote segundo outra ordem. Peraí, eu vou encerrar, mas peraí, vamos fechar aqui. Então, se Jesus não é da tribo de Levi,
Ele é da tribo de Judá, ele não tem autoridade de ser sumo sacerdote, pois ele não é da tribo de Levi? Me explique isso. Ele vai dizer, não. Antes que a tribo de Levi existisse, já havia a ordem da qual Jesus seria sumo sacerdote. Aí ele pega a Bíblia e manda eles abrir em Gênesis. Abra a tua Bíblia em Gênesis. É muito forte o negócio, irmão. É alimento muito sólido. Gênesis capítulo 14. Início de tudo. Não havia sumo sacerdote nem sacerdote nesse período. Não havia Moisés, não havia Arão, não havia lei, não havia nada disso ainda. Aí o texto de Gênesis 14 diz assim, Gênesis 14, versículo 18. E Abraão, Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, peraí. O que era Salém, pastor? Jerusalém, era chamado nesse tempo de Salém, cidade de paz. Trouxe, o que ele vai trazer para Abraão? Não, peraí, me ajuda aí, Taná. Abraão está vindo de uma guerra. Abraão está vindo de uma batalha. E de repente Abraão está retornando. E quando Abraão está retornando, o amigo de Deus está retornando, ele vê na sua direção um rei. Rei de Salém, que nós conhecemos como Jerusalém. Há uma mesa diante desse rei, e sobre esta mesa tem pão e vinho. Pergunte para alguém, qual foi a última refeição antes da morte que Jesus fez com os discípulos? O que tinha na mesa? Em Salém, Jerusalém, pão e vinho. Pão e vinho. Este rei, meu Deus, isso é muito forte. Este rei, preste atenção, nenhum rei poderia ser sacerdote, ou é sacerdote ou rei. Vocês viram a questão de Uzias? Uzias quis juntar as duas funções, rei e sacerdote. Não, sabe por que Uzias ficou leproso? Porque ele quis fazer algo que só Jesus pode fazer: ser rei e sacerdote. Ser rei, está no trono e ao mesmo tempo intercedendo pelo povo. Está no trono e ao mesmo tempo intercedendo pelo povo. Está no trono e ao mesmo tempo, meu Deus, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Espera aí. Esse Melquisedeque, ele surge do nada. A Bíblia não fala da sua descendência, a Bíblia não fala se ele tem pai e mãe. É claro que ele tinha, se realmente ele fosse uma figura humana. Muitos acreditam que ele é uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Muitos acreditam que o Melquisedeque não era apenas uma pessoa em si, ele era o próprio Cristo. Alguns acreditam desse jeito, porque a Bíblia não fala da sua genealogia. Ele aparece do nada como rei e sacerdote. Antes do sacerdote ser estabelecido, ele já se mas peraí, o melhor você não sabe, porque não havia um crente naquele período. O único crente que tinha era Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da tua casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí Abraão é o único crente, com a sua família. E quando Abraão está de viagem, retornando para casa, ele vai encontrar não um crente, ele vai encontrar um rei do Deus Altíssimo e um sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, se só tem ele de crente, da onde saiu esse rei? Da onde saiu esse sacerdote que é do Deus Altíssimo? Olha o que diz capítulo 14 de Gênesis, versículo 18, vocês leram. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era rei, mas também era o quê? Sacerdote do Deus. Peraí. Abraão conhece Deus apenas como Deus. Melquisedeque não. Ele é sacerdote e rei do Deus Altíssimo. O termo é El Elyon, aquele que habita nas alturas, aquele que está sobre tudo.
alto de todos, o Deus que habita nos altos céus, o Deus altíssimo é o Elion. Ou seja, o que dá a entender é que Melquisedeque conhece mais Deus do que o próprio Abraão. Abraão, tu está começando a jornada agora. Eu sou rei e sacerdote deste Deus. Aí o versículo 18 diz, capítulo 14, versículo de número 19. Acharam? E abençoou e disse: bendito seja Abraão. Quem vai abençoar quem? Quem tinha que abençoar é Abraão, porque ele é o pai da fé. Mas não, quando ele se encontra com Melquisedeque, é Melquisedeque que libera a bênção sobre ele. Eu te abençoo. Pergunta para alguém que está falando: quem você acha que era Melquisedeque? Eu te abençoo. Eu te abençoo, Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Eu te abençoo. Eu imagino Abraão se curvando diante do rei de Salém, do Melquisedeque. E Melquisedeque diz: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, e eu estou te abençoando em nome do Deus Altíssimo. Aí o versículo 20, Abraão tão impactado, Abraão disse: e bendito seja o Deus Altíssimo. Não, é Melquisedeque que ainda está dizendo: que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem está dando o dízimo a quem? Abraão. Ele está vindo da guerra e trouxe os despojos de guerra, as coisas que ele conquistou na batalha. Quando ele encontra com Melquisedeque, Melquisedeque diz: senta aqui na mesa, eu tenho pão e vinho para te dar, mas não tenho só isso, quero te abençoar. Abraão, impactado com aquilo, diz: mas eu não vou embora assim, Senhor, deixa eu entregar o dízimo. Deixa eu entregar o dízimo de tudo que recebi durante esta jornada a ti. Aí o autor aos Hebreus diz: ei, Jesus não é sumo sacerdote segundo a ordem de Levi, que era uma ordem humana, falha, perecível. Os sacerdotes da ordem de Levi morreram, foram sepultados, e os ossos continuam lá. Se você procurar no deserto, você vai encontrar os ossos de Arão, foi sepultado no deserto. Mas aquele que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é eterno. Você não vai encontrar os ossos dele em nenhum lugar. Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. É por isso que ele diz, versículo 5: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, não tomou para si essa honra, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando Jesus assume a função de sumo sacerdote, ele não assume porque ele deseja, ele assume porque Deus lhe deu esta posição. E a partir do momento que ele recebe de Deus essa posição, ele coloca no coração honrar aquilo que Deus deu a ele. Honre, diga para alguém que está dizendo: honre o que Deus tem te dado, honre a função que Deus tem te dado, honre o cargo que Deus tem te dado, honre os dons que Deus tem te dado, honre a Deus. Tem gente buscando honra, buscando aplauso, buscando fama, querendo aparecer. Jesus nunca quis. Jesus disse: eu recebo, mas a honra é tua. Eu recebo, mas a glória é tua. Eu quero glorificar aquele que me disse: tu és meu filho. Eu nasci para glorificar aquele que me disse: tu és meu filho. Deus não divide sua glória com ninguém. Então não busque honra, não busque aplauso, não busque glória, não busque fama, não busque aparecer. Deixa que Jesus aparece. Versículo 6 eu encerro. Por isso que eu falei com vocês, como também diz no outro lugar ali, em outro texto, porque ele acabou de usar Salmo 2, e agora ele vai usar o Salmo 110 que nós lemos. E ele está dizendo assim, como diz em outro texto. E o que está lá no Salmo 110 que a gente leu? Vamos ler todos juntos? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem princípio de dias, nem fim de dias. Seu sacerdócio não é limitado pela morte, nem pela vida. Ele é eterno. E a irmã Kátia é este sumo sacerdote
que hoje nós temos. Eu encerro. Lembra que eu falei com vocês que a grande função do sumo sacerdote era ser mediador? Então encerro. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Aleluia. Esse é alimento forte. Eu sei que se aí não entendeu muito, depois vai lá no YouTube, ouça de novo esse estudo. Está gravado lá. Vai no YouTube, bote lá, ouça mais uma vez esse estudo. Pega a sua Bíblia e vai meditando. E não esqueça de curtir e compartilhar. Ai, meu Deus do céu, até tu, pastor. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Tem brisa de Deus aqui? Tem. Hoje eu fui uma hora com vocês, hein? Hoje eu fui uma hora e vocês foram guerreiros. Ficaram aí uma hora ouvindo estudo bíblico. Tem que ter graça. 1 Timóteo 2,5. Deixa na tela. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Em outras palavras, aquele que veio como homem. Hoje nós não precisamos mais de mediadores. Hoje nós não precisamos de médiums, nem de medianeira, nem de nada disso. Alamancho. Oh. Tem pessoas procurando agora mortos para fazer a mediação entre eles e Deus. Tem pessoas procurando deuses de barro e de pedra para fazer mediação entre eles e Deus. Eles não podem. Só há um mediador. Só há um mediador. Só há um mediador. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Só Ele pode mediar. Agora você entende, porque todas as vezes que o crente ora, da Assembleia de Deus, da Batista, seja onde for, quando a gente ora, o que a gente fala? Senhor, eu vim aqui em nome de Jesus. Senhor, cura esta pessoa em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui te adorando em nome de Jesus. Por quê? Porque só tem Ele como mediador. É Ele que é a ponte, Ele que me liga a Deus, Ele que me leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quem pode dizer glória? Se você pode dizer glória a Deus, fique de pé. Fica de pé e dá um glória a Deus bem forte aí. Quem tem fôlego ainda para glorificar, que o meu está acabando, mas quem tem fôlego para glorificar, diga glória a Deus. Aponte a mão para alguém e diz: só tem um mediador, meu irmão. Não tem medianeira, não tem entidade, não tem não. Só tem um mediador. É o nosso sumo sacerdote. É Jesus. É Ele que está aqui nesta noite. É Ele que intercede por nós, junto ao Pai. E hoje aqui nesta noite, Ele está aqui neste lugar. E eu gostaria que você, por alguns minutinhos ou segundos, seja que for, tributasse a Ele a glória. E dissesse para Ele: muito obrigado, Senhor, por ser meu mediador. Aleluia. Aleluia. Oh, é Ele que guerreia as nossas guerras, entra nas nossas pelejas. É Ele, é o mediador. É Ele que aponte para nós ir para o céu, para Deus. É Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia desse eu tive um sonho terrível, um pesadelo tão forte. Acordei tremendo, com lágrimas. Minha esposa, acordei ela, falei: vamos orar. E eu sonhei que eu falei com ela que eu estava no sonho, ouvi um barulho, e acordei repentinamente. Corri à porta dos fundos, e a porta estava aberta, isso no sonho.
E quando cheguei na porta do fundo da minha casa, a porta dos fundos estava aberta. Eu tive a sensação no sonho que tinha alguém dentro da minha casa. Quando eu voltei rapidamente para ir para os quartos, pensando na minha esposa e filha que estavam nos quartos, no sonho, eu cheguei no corredor da minha casa. A minha mudança estava toda arrumada no corredor da minha casa. Eu não havia arrumado mudanças nenhuma. Ela não havia arrumado mudanças nenhuma no sonho. No sonho eu percebi que era alguém que entrou dentro da minha casa e estava fazendo a minha mudança para me sair da minha casa. E eu entendi fortemente depois que era Deus me alertando, dizendo: o diabo quer te tirar desta terra, quer te tirar desta casa. Nós passamos por um vento alguns dias atrás, pesados, fortes ventos, mas eu louvo a Deus porque teve gente orando pela minha vida, clamando a Deus, e eu estava pensando fortemente, embora não bateu uma sensação ruim, um desânimo, uma angústia tão forte no meu peito. Minha esposa levantava de madrugada, a gente não falava com ninguém, ela talvez compartilhou com algumas irmãs para orar pela minha vida, e ela levantava ainda dopada, ela ainda toma alguns medicamentos, mas levantava e chorava aos pés de Deus, dizendo: Deus, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O diabo quer nos tirar da terra, o diabo quer nos tirar de Magé, o diabo quer nos tirar da casa do Senhor, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Tu és o nosso mediador, Senhor, tu vai até Deus, oh aleluia. Quem pode orar, quem pode dizer glória a Deus? Ei, o diabo está pelejando contra nós, mas maior é o nosso mediador, maior aquele que peleja as nossas guerras, a nossa batalha. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Diga: Deus ainda responde oração. A angústia foi embora, o mal foi embora, o diabo foi derrotado, porque há um mediador mediando por nós. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Eu estou sentindo a unção dele. Ainda que o diabo se levante contra mim e você, ainda que o inferno se levante, maior é aquele que está mediando em nosso favor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem, Elisângela, fazer esta oração. Agradecer a Deus por esta palavra. Agradecer a Deus porque Ele tem fortalecido a sua igreja. Quantos aqui têm sido fortalecidos pelo Senhor? O mediador entre Deus e o homem tem nos ajudado. Quantos aqui podem dizer glória a Deus? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te louvar, Deus, pela tua presença maravilhosa aqui em nosso meio. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é aquele Deus que capacita, que chama. Senhor é aquele que chama e capacita o chamado. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, é o Senhor que exalta. A glória não é do homem, a glória é tua, é tudo para ti, é tudo para o Senhor. Tu és aquele que nos sara, tu és aquele que nos restaura. Obrigada, Senhor, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Obrigada porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é Ele que intercede por nós ao Pai, e nós glorificamos porque somos herança, somos chamados, fomos comprados, fomos restaurados, fomos redimidos, fomos restaurados, justificados por esse sumo sacerdote. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos, meu Deus, porque fomos, ó Pai, Senhor, chamados pelo Senhor, e nós te pedimos, Senhor, capacita-nos, ó Deus. Ajude aqueles que o Senhor tem chamado. Capacita o teu servo, pastor Luciano, para esse chamado. Deus, sabemos que é árduo, sabemos que é difícil, sabemos que é lágrimas, mas o Senhor é aquele que chama, e o Senhor é aquele que capacita, e o Senhor é aquele que exalta. Não que exaltação do homem, mas que exaltação do Senhor. Fortifica, dê graça, dê saúde física, espiritual. Continue escondendo Ele, Deus, debaixo da tua mão poderosa. Continue
Continue, Senhor Deus, com escudo no seu coração, para que nenhuma seta do inimigo venha sobre ele. Ó Deus, abençoe cada um de nós. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê unção, nos dê graça. E, Senhor, chame pessoas para a tua obra e capacita-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus? Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Me dando glória a Deus aí. Oh, meu Deus. Deixa eu perguntar aqui, talvez tenha alguém aqui que está precisando tomar uma decisão hoje por Jesus, que está afastado, que veio, que entrou aqui hoje, que precisa tomar uma decisão, que veio aqui, que hoje quer retornar, quer recomeçar. Pode ser que tenha alguém aqui que está precisando disso hoje, e a gente quer orar pela sua vida. Se tiver alguém, seja aqui embaixo ou lá em cima, é só levantar uma das suas mãos e falar: pastor, ore pela minha vida, eu quero retornar, recomeçar. Me afastei da igreja, me afastei do caminho, ou talvez nunca tenha tomado essa decisão, mas hoje está aqui, precisa tomar essa decisão. Há alguém aqui nesta noite que deseja, alguém que precisa, está alguém aqui que precisa: pastor, ore pela minha vida, eu quero, por favor, eu quero entregar meu coração, quero voltar para o Senhor, eu preciso tomar esta decisão hoje aqui, e Jesus está intercedendo por você. Alguém, se tiver alguém, é só levantar uma das suas mãos e dizer: eu, pastor, eu quero. Se tiver alguém aqui nesta noite, se tiver alguém nesta condição aqui hoje, que necessita, é agora, é o momento. Queremos abençoar a sua vida, assim como Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito sejas tu. Aleluia. Tem alguém? Se tiver alguém agora, pode ser que tenha, pode ser que veio alguém, eu não sei se na internet, se tiver alguém no Facebook que quer tomar uma decisão, que esteja nos assistindo, ou não sei, se tiver alguém, gente, a gente quer orar, a gente não pode deixar, né? A gente está numa guerra muito grande, a gente tem um inimigo que tenta nos destruir todo dia, e a gente tem orado: Senhor, salva as almas, liberta as vidas, transforma. Vocês hoje são resultado de oração. A gente tem orado: Senhor, traz o povo para ouvir tua palavra. Como a igreja está bonita, traz o povo para ouvir tua palavra. Manda a tua palavra. Ele não mandou a palavra dele, ele é fiel, ele manda a palavra dele para nós. Se tiver alguém, nós vamos orar. Se não tiver, Diácono Eliseu vai estar fazendo esta oração. Oremos ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, uma vez mais diante da Tua presença nos colocamos e queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra abençoada a cada vida, Senhor Deus, que esteve aqui. Meu Deus, continua, Senhor Deus, falando com Teu povo, ó Pai amado. Muito obrigado, meu Deus, porque fomos alcançados pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus amado, nos leva em paz, Senhor, em segurança de volta para os nossos lares, e que tenhamos um restante de noite abençoado na Tua santa presença, Pai. É a oração que fazemos a Ti, meu Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é nossa. Cumprimente alguém que está do seu lado.